Filipenses, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. E nós veremos nesta noite o custo de fazer discípulo de Cristo. Existe um custo em ser discípulo e existe um custo em fazer discípulo. Então nós vamos ver aqui alguns preços que nós temos que pagar para que possamos fazer discípulos, e no final das contas, a soma de todos os preços vai dar o custo total para fazermos discípulos de acordo com a vontade de Jesus. Filipenses capítulo 3, a partir do primeiro versículo diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Eu quero usar esse texto como base para continuar a nossa reflexão e o nosso aprendizado nesse mês. Estamos aprendendo que somos chamados para fazer discípulos. E esse é o tema de missões estaduais, chamado a fazer discípulo. E missões estaduais colocou no singular, chamado a fazer discípulo. Exatamente para chamar a nossa atenção de que esse chamado é individual. E o processo de discipulado também precisa ser individual. Individual no sentido de que eu, individualmente, preciso fazer discípulo, e que eu preciso, com uma pessoa, de cada vez, formar naquele relacionamento um discípulo. Porque nós temos aprendido com Jesus, sobretudo, que o ato ou o processo de fazer discípulos
Não pode ser no plural, na comunidade, na multidão. Jesus falava às multidões, mas ele discipulava num processo mais íntimo, mais intimista, mais próximo e mais individual, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma dinâmica, um processo, cada pessoa é uma pessoa, cada um é um indivíduo, com suas histórias, com seus traumas, com suas alegrias, com suas dificuldades, limitações e habilidades. Todos nós somos únicos e individualmente únicos em Deus e para Deus. Por isso, precisamos fazer discípulo, precisamos ser individualmente discípulo e fazer num relacionamento discipulador outros discípulos, porém um em cada dinâmica. Eu posso fazer muitos discípulos ao mesmo tempo, mas eu não consigo no mesmo processo fazer todos os discípulos, porque cada um vai exigir de mim uma demanda diferente. Eu posso até ensinar de forma comunitária, mas o processo de discipulado é mediante um relacionamento, e isso precisa ser individual. E aí, nós aprendemos na quinta-feira passada que precisamos ser discípulo, e isso envolve um custo. A salvação é pela graça, mas o discipulado nos custa tudo. Lembram-se do jovem rico? Quando procurou Jesus para saber o que é que ele deveria fazer? E Jesus falou: dá tudo que você tem e vem comigo. Dá tudo o que você tem e vem comigo. Jesus pede de nós, para o processo e o relacionamento discipulador, Ele nos pede tudo. Porque se nós não estivermos dispostos, como Ele mesmo disse, a deixar tudo por causa dEle, nós não somos dignos de sermos seus discípulos. Eu sei que para a grande maioria de nós, a palavra discípulo pode ser interpretada como um sinônimo da palavra salvo. Só que não. Salvo é o salvo. Creu em Cristo e pela graça foi salvo. Outra coisa é aquele que, além de salvo, deseja ter um relacionamento mais íntimo com Jesus, a ponto de se parecer com Ele cada vez mais, e aprendendo com Ele, colocando em prática, se tornando seu discípulo. O ladrão da cruz, que a tradição insiste em chamar de Dimas, ele foi salvo. Jesus mesmo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo, mas ele não foi discípulo. Por quê? Porque ele não teve tempo. E será que se ele descesse daquela cruz, salvo, ele iria seguir a Jesus e colocar os seus ensinamentos em prática para se tornar um discípulo de Cristo? Percebe, queridos? Uma coisa é eu crer em Cristo, para que assim eu receba a vida eterna, o perdão dos meus pecados e a justificação por meio de sua obra e a ressurreição por meio de sua vida. Porém, uma coisa é eu ter crido para ser salvo, e muitos de nós se contentam em parar por aí. Eu creio, estou salvo, amém, agora então vou esperar Jesus voltar, ou esperar o dia da minha morte, onde terei um encontro com Ele. Mas não tomam essa segunda decisão, que é se aproximar de Cristo num relacionamento de aprendizado, de maturidade e de colocar em prática o que Ele tem ensinado. E aí nós ficamos então na fileira dos salvos, mas não avançamos para a fileira dos discípulos, daqueles que de fato querem se parecer com Jesus e fazer a vontade de Jesus através de suas vidas. Isso é um outro processo. É necessário ser discípulo para ser salvo? Penso que não, porque a salvação não é por nada que nós tenhamos que fazer, mas pelo que Ele já fez. Mas talvez seja necessário, para ser discípulo, ser salvo.
Pois como eu tomarei a decisão de ser aluno de um mestre que eu não creio nele? Como eu vou querer ser discípulo de alguém que eu não acredito? Então, se eu creio em Cristo e isso me leva a ser seu discípulo, significa que para ser discípulo é necessário que eu já tenha sido salvo. Isso é muito simples, muito tranquilo, mas é só para introduzir a fala de que esses versículos que nós acabamos de ler em Filipenses 3 foram escritos por um cara muito diferenciado. Apóstolo Paulo, nada menos do que metade do Novo Testamento saiu das mãos desse cara, inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, é claro, mas ele foi o instrumento que Deus usou e inspirou para registrar a sua revelação, e metade do Novo Testamento é do apóstolo Paulo. Por aí você já começa a perceber quem é esse cara. Moisés é o cara da lei, escreveu 5 livros. João é o discípulo amado, aquele que era mais próximo, aquele que deitava no colo de Jesus e ouvia as batidas do seu coração, escreveu 5. O Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Moisés é o cara, 5. João é o discípulo mais top, 5. Esse cara escreveu 13 livros da Bíblia, ele escreveu. E a teologia de Hebreus é dele. Pode ser que não tenha sido ele, eu até acredito que não tenha sido ele, por alguns detalhes de citações do texto do Antigo Testamento. Toda vez que Paulo vai citar um texto da Tanakh, ele cita o original em hebraico, mas o escritor de Hebreus cita a Septuaginta, já a versão grega do Antigo Testamento. Então isso parece-me ser uma evidência de que não tenha sido Paulo que escreveu, mas certamente foi alguém influenciado pela teologia paulina. Portanto, o cara que escreveu metade do Novo Testamento, o cara que escreveu disparado a maior quantidade de livros da Bíblia, o cara que morava num lugar muito bom, Tarso, lugar de gente boa, o cara que estudou em Alexandria, a maior faculdade, universidade, polo de conhecimento daquele tempo, o cara que teve como seu professor de Bíblia, de teologia, Gamaliel, um dos melhores professores de teologia daquele tempo, um cara que cumpriu todas as exigências de sua religião para ser considerado proeminente dentre aqueles a quem ele frequentava. Hebreu de hebreus, fariseu, circuncidado, aluno de Gamaliel, membro do Sinédrio, fariseu, o cara que nasceu em Tarso, estudou em Jerusalém, estudou em Alexandria, fazedor de tendas, uma espécie de arquiteto ou engenheiro civil do seu tempo, um cara que conhecia a filosofia, um cara poliglota, pois falava hebraico, aramaico, latim e grego, tinha cidadania romana, o que era mais importante naquele tempo por causa do Império Romano, cara com um currículo invejável, eu vou tentar, porque eu julgo ser impossível fazer uma analogia que demonstre realmente o currículo desse cara, mas eu vou tentar ilustrar, para ver se você compreende o currículo desse cara. Eu vou trazer para os nossos dias, para ver se fica mais fácil de você entender de quem eu estou falando. Estou falando de Paulo, Saulo de Tarso, apóstolo Paulo, tem dupla cidadania, aos hebreus ele é Shaul, aos greco-romanos ele é, os gentios, ele é Paul. Portanto, ele não era Saulo e virou Paulo depois que converteu, não, isso é balela, tá bom? Ele tem dupla cidadania, ele é cidadão hebreu e ele é cidadão romano, então ele tem 2 nomes, um para cada cidadania.
Então, quando ele está num ambiente judaico, ele usa o seu nome judeu. Quando ele está num ambiente gentílico, ele usa o seu nome gentio. Simples assim, tá bom? Mas trazendo para os dias de hoje, vou tentar ilustrar. Imagine aí, não sei se você conhece todas as realidades que eu vou mencionar, mas pode pesquisar no Google ou imaginar junto comigo. Imagine um cara que aqui, em nosso contexto, tá bom? Se ele fosse daqui do Espírito Santo, ele teria nascido numa família da Praia da Costa ou de Jardim da Penha, em Vitória, numa cobertura ou numa casa ali na Ilha do Boi. Imagine uma mansão na Ilha do Boi. Então, nasceu um menino ali. Aí você já imagina, esse menino tadinho, né? Nasceu com tanta necessidade, né? Praia da Costa, Jardim da Penha, Ilha do Boi, lugares onde o pessoal é mais abastado, onde o metro quadrado é mais caro. Pois bem, Paulo nasceu em Tarso. E Tarso, diz os historiadores, que era um lugar que só tinha gente bacana. Era um desses lugares assim onde o metro quadrado é um pouco mais caro. É como a Zona Sul do Rio de Janeiro. É como Morumbi, é como Alphaville em São Paulo. Então você imagina, o cara nasceu na Ilha do Boi, aqui em Vitória, ou ele nasceu em Alphaville, lá em São Paulo, ou ele nasceu na Zona Sul, Ipanema, Leblon, no Rio de Janeiro. Nasceu em Tarso, já nasceu bem. Aí, quando ele foi estudar, fazer o ensino fundamental e o ensino médio, ele foi para Jerusalém estudar com Gamaliel. E aprendeu a ler, a escrever, e aprendeu ali os primeiros passos, a compreender a lei de Moisés e todo o ambiente da Torá, da Nebim, dos Ketubim, da lei, dos profetas e dos escritos, e ele aprendeu aquilo tudo, e para chegar ao nível de ser fariseu e ser membro do Sinédrio, já imaginamos que ele sabia a Torá de cor, de cor. Portanto, imagine, o menino nasceu em Alphaville, e aí na hora de fazer o ensino fundamental e médio, ele foi mandado para uma high school lá nos Estados Unidos. Foi estudar numa high school lá nos Estados Unidos. Fez o ensino fundamental e médio, e fez lá até o nosso aqui, ensino médio. Aí chegou na hora de ir para a universidade, aí ele estudou em Harvard. Aí ele passou e ganhou uma bolsa, 100% para estudar em Harvard, ou em Cambridge, ou seja lá qual a universidade que você preferir. Mas a melhor que tinha naquele tempo, pois ele foi estudar em Alexandria, para conhecer também a filosofia grega. Então você imagina, o menino nasceu em Alphaville, ou em Ipanema, Leblon, ou aqui na Ilha do Boi, e aí ele foi estudar nos Estados Unidos, e depois ele foi fazer uma faculdade lá na Inglaterra, em Londres, e depois voltou para os Estados Unidos e fez um doutorado lá em Harvard, e ele é engenheiro. E ele fala, nos nossos dias, ele fala português, porque ele nasceu aqui no Brasil, mas ele também fala inglês, fluente, porque ele estudou nos Estados Unidos, mas ele também fala mandarim, porque ele estagiou numa empresa multinacional que tinha negócios com a China, e ele também fala alemão, espanhol e francês, um pouquinho assim. Entendeu? E ele tem o Green Card, que é um documento que lhe dá entrada e saída sem precisar de visto nos Estados Unidos, e tem um passaporte europeu que dá a ele entrada. Ele tem cidadania na Europa, então ele tem entrada na Europa, ele tem entrada nos Estados Unidos, e porque trabalha numa multinacional, ele tem lá um documento que dá a ele livre acesso à China e ao Japão. Imagina alguém assim, será que é um menino bom para casar as filhas da gente? Hein? Poliglota, engenheiro, trabalha numa multinacional, tem livre acesso nas melhores nações do mundo e fala as principais línguas do seu tempo. Estudou nas melhores escolas, teve os melhores professores,
e tem documentos que lhe dão livre acesso a tudo que há de melhor no seu tempo. Esse é o apóstolo Paulo, gente. É desse cara que nós estamos falando. E aí, o cara vira para nós, escrevendo aos Filipenses, na verdade ele vira para os Filipenses, e nós, por tabela, lemos esse texto, e diz assim, ó: eu peguei o meu currículo, eu peguei o meu nascimento em Alphaville, ou na Ilha do Boi, eu peguei o meu certificado, meu diploma lá da high school, peguei meu diploma da universidade, peguei meu título de doutorado, peguei todas as minhas cidadanias europeias, peguei meu green card, peguei tudo isso, joguei na lixeira e botei fogo. E vou ficar só com a Bíblia e com Jesus, para fazer a vontade de Deus. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sei, de tudo que eu aprendi. Eu vou pegar todo o meu currículo, vou rasgar, vou jogar na lata de lixo, não vou levar nada disso em consideração, e vou me entregar como um sacrifício para que a obra de Deus se cumpra através da minha vida. E eu não ligo se eu for preso, se eu apanhar, se eu passar fome, se eu ficar impedido de fazer alguma coisa. Não ligo, porque maior sofrimento sofreu o meu mestre, que entregou a vida dele para me salvar. E eu vou abrir mão de tudo isso para fazer a vontade dele. E vou largar tudo isso para lá. Já pensou? É desse cara que nós estamos falando. E aí ele escreve aos Filipenses, e no primeiro versículo que nós lemos, do capítulo 3, diz: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. O desejo de Paulo em Filipenses, para que aqueles que vão ler essa carta se alegrem, é o que mais aparece nesse texto. A vontade de Paulo é que quem lesse essa epístola ficasse alegre. Ele está clamando, conclamando, está pedindo: olha, fiquem alegres, botem um sorriso no seu rosto, vivam alegres. Só que ele está escrevendo essa carta da prisão. Não é muito bem certo a prisão de onde ele escreveu. Não sabemos se Cesareia, Éfeso, muito provavelmente em Roma. Então eu quero pensar que ele estava preso em Roma, no final do seu ministério, já quase que com a data marcada para o dia de sua morte. E aí o cara com um currículo desse, que eu acabei de falar, o cara com uma capacidade dessa, um cara fazedor de tendas, um construtor civil, um cara que conhecia filosofia, conhecia teologia, conhecia a Tanakh, conhecia tudo sobre os hebreus, sobre os romanos, sobre os gregos, um cara formado, estudado, bem relacionado, importante, proeminente, de família boa, com um excelente currículo. Esse cara abriu mão de tudo isso e agora está preso numa cela, num lugar pequeno, que cheira mal, que não tem nenhum conforto. Ele não está comendo comidas boas, ele está comendo das sobras, comida azeda, comida vencida, está comendo sei lá o quê, como um prisioneiro do Império Romano, como alguém que está trazendo conflito e está negando a divindade do imperador, e ele vai morrer por causa disso. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu tudo porque ele não quis, ele perdeu tudo porque ele quis, ele jogou tudo no lixo, para ficar só com Cristo. E agora o que é que ele ganhou? Ele ganhou uma cadeia, ele ganhou uma morte, ele vai ser morto por causa disso, ele está preso, ele está sofrendo, e ele vira para os irmãos lá de Filipos, que não estão sofrendo 1/10, 1/100, 1/1000 do que ele está sofrendo,
Vira para os irmãos e fala: gente, bota um sorriso no rosto, porque servir a Deus é motivo suficiente para nos alegrar. Alegrem-se no Senhor. Paulo está sofrendo, Paulo está passando fome, Paulo está apanhando. E ele vira para os filipenses e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso apanhar, eu posso passar fome, eu posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. No capítulo 4 ele encerra esse assunto com essa afirmação. E às vezes a gente usa esse versículo 13 do capítulo 4 como se Paulo estivesse dizendo que em Cristo tudo nós podemos conquistar, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou lá, vou comprar um carro zero, e mesmo que eu não tenha condição de pagar, eu vou comprar pela fé, porque tudo posso naquele que me fortalece. O Paulo não estava falando isso não, gente. Eu vou fazer tal coisa, mesmo que não seja da vontade de Deus, eu vou fazer, porque tudo posso naquele... Não. Paulo não estava falando de conquistas, Paulo não estava falando de prazeres, Paulo não estava, eu vou fazer isso aqui, e mesmo que alguns dizem que é errado, eu vou fazer, porque tudo posso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é disso que Paulo está falando, não. Ele não está falando de conquista, ele não está falando de prazeres, ele não está falando de bens materiais, ele está falando de sofrimento pela causa do Evangelho. Sei estar com fome, sei estar com a barriga cheia. Sei estar com fama e sei ser desprezado. Eu sei viver bem e contente em todas as ocasiões. Não importa se eu estou na mansão do meu pai, em Tarso, ou se eu estou numa masmorra em Roma. Para mim é a mesma coisa, porque em Cristo eu posso todas as coisas. Eu posso suportar, eu posso aguentar, eu posso vencer as adversidades, porque Cristo me fortalece. É isso que Paulo está falando. E isso me chama a atenção, porque como é que um cara que está preso, apanhando, sofrendo, comendo sei lá o quê, vivendo sei lá de que maneira, porque imagina vocês, gente, eu não sei como é que eram as cadeias lá em Roma, nesse tempo do primeiro século. Não sei, mas eu sei como são as cadeias dos dias de hoje. Sejam essas pequenas prisões em delegacias, ou nos presídios. Eu sei como é hoje em dia. Hoje tem direitos humanos, hoje tem advogados, hoje tem uma série de fatores que fazem com que as prisões melhorem. É o ideal? Não sei. Em alguns lugares pode ser que sim, em outros lugares pode ser que não. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se hoje em dia, com direitos humanos, com advogado, com todo o sistema judiciário que a gente conhece, com a mídia, né, é do jeito que é, imagine há 2000 anos atrás, no Império Romano, a cadeia do imperador, o cara que era acima da lei, fazia o que ele queria e pronto, e acabou, e quem discordasse morria. Imagina como é que era a cadeia do Império Romano lá em Roma, onde ficavam os prisioneiros que seriam mortos na arena lá do Coliseu. O que você acha? Você acha que o imperador tratava os presos com dignidade? Você acha que o apóstolo Paulo, acusado de blasfemar contra o imperador e dizer que Jesus era o Senhor e não César, você acha que ele estava sendo tratado como? Com carinho? Colchonete, edredom, ar-condicionado? Tratado pior do que um animal. E esse cara, sofrendo isso, vivendo essa realidade, cadeia em Roma, como um prisioneiro perigoso,
que estava desequilibrando, desorganizando a sociedade romana. E aí ele escreve: gente, vamos sorrir, vamos ficar alegres no Senhor. O Senhor é a fonte da nossa alegria. Pelo amor de Deus, gente. Eu estou deitado num colchão confortável. Eu estou pregando aqui num ar-condicionado. Comendo uma comidinha fresquinha, gourmet. E estou reclamando da vida. E estou achando que é impossível fazer discípulo. Ai, por quê? Ai, eu sofro demais. Ó vida, ó céus, ó azar. Cria vergonha nessa cara. Olha para esse cara aqui, preso numa masmorra, sem roupa, dormindo no chão, com fezes, com urina, no meio de ratos e baratas, apanhando todo dia, com o desespero na sua alma. Será que é hoje que eles vão me levar para os leões me comerem no Coliseu? Será que é hoje que eles vão me crucificar de cabeça para baixo? Será que é hoje que vão me enforcar? Qual será a maneira que vão me matar? Será que vão me botar dentro de um barril com óleo fervendo? Porque essas eram as formas de matar os cristãos no primeiro século. Aí o cara está com esse drama e vira para mim, que estou no ar-condicionado, que estou cheirosinho, que estou comendo hambúrguer gourmet e sorvete. O cara vira para mim e fala: ei, bota um sorriso no seu rosto, cara. Alegre-se no Senhor, Deus é sua fonte de alegria. Por que você está triste? E o cara que me fala isso é o cara que está nessa situação. Eu não sei vocês, mas eu fico extremamente constrangido. Eu tenho vergonha de ser eu, de achar que eu não tenho motivo para me alegrar, porque alguém falou mal de mim, porque alguém não me elogiou, porque alguém não me chamou para comer açaí com eles, eu vou abandonar o evangelho. Que evangelho é esse? Que discipulado é esse? Que vida com Deus é essa que nós levamos, a ponto de achar que um mimimi, um tititi, um bibibi é motivo suficiente para nos afastar de Jesus? E o cara que manda a gente se alegrar está preso, apanhando e sofrendo, dormindo no chão frio. Ei, você sabe como que é o inverno em Roma? Você não sabe não? Entra no Google e bota aí: qual a temperatura média de um inverno na Itália? Esse cara está no inverno. Como é que eu sei? Ele escreve para o Timóteo pedindo para trazer a roupa dele. Traga a minha capa, porque está vindo o inverno. E no inverno você não vai ter como vir, porque não dá nem para navegar no inverno. Sair da Ásia Menor em Éfeso, onde estava Timóteo, e ir para Roma no inverno não dá, porque o mar ficava muito revolto. Então ele está dizendo: venha antes do inverno, traga a minha capa, porque vai fazer muito frio. E agora esse cara está no inverno europeu, em Roma. E ele está sem roupa, jogado num chão de pedra, de terra, com ratos, baratas, fezes, urina e um chicote do soldado romano nas suas costas todos os dias. E ele escreve para mim, dizendo: alegre-se. Alegre-se no Senhor. Como eu fico constrangido de achar que eu tenho motivos para abandonar a obra de Deus, porque eu sofro demais. Não, a gente não sabe nada, a gente não sofre nada, nós somos um bando de crente mimado, que acha que por qualquer coisinha é motivo suficiente para abandonar o evangelho. Olhe para Cristo e tudo que ele sofreu, olhe para o Paulo e tudo que ele passou, e vê se realmente nós temos motivo para reclamar.
não temos nenhum motivo. O problema é que a gente gosta de ser vítima, e aí a gente fica caçando motivo para reclamar. Mas em comparação com esses caras que realmente sofreram pelo Evangelho, em comparação aos cristãos que estão agora no Oriente Médio, na Coreia do Norte, na China, em países na África, extremamente islâmicos, estão tendo suas gargantas cortadas, estão tendo suas famílias mortas, estão tendo seus filhos estuprados na frente deles, para que eles neguem a Cristo, e eles estão dizendo: não negarei aquele que sofreu tudo por mim. E nós, no ar-condicionado, comendo hambúrguer e tomando sorvete, achando que tem motivo para reclamar? Esse é o custo de fazer discípulos. O primeiro preço que nós temos que pagar para fazer discípulos é ter o Senhor como nossa única fonte de alegria. Enquanto Deus não for a minha única fonte de alegria, eu vou encontrar motivo para reclamar. Mas quando eu fizer de Deus a minha única fonte de alegria, aí sim eu não terei motivo para reclamar, porque o meu Deus nunca me abandonará, o meu Deus nunca me frustrará, o meu Deus nunca me decepcionará, porque Ele é fiel, Ele é abrigo, Ele é amor, Ele é aquele que se entregou para me salvar. Portanto, Ele e nele eu posso ter alegria todos os dias. Tudo posso, porque Ele me fortalece. Primeira coisa que nós temos que pagar para gerar esse custo de fazer discípulo é ter alegria no Senhor, nosso Deus, e na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando a minha alegria está nele, nada pode tirar o sorriso do meu rosto. Em segundo lugar, eu preciso ter cuidado com os mal intencionados. Cuidado com mal intencionados. Para continuar fazendo discípulos, eu preciso ter cuidado com os mal intencionados. Pastor, mas na igreja tem gente mal intencionada? Bom, aqui em Guaranhuns eu acho que não, mas lá em Filipos tinha. Confere aí comigo o versículo 2. Olha o que é que Paulo instrui os filipenses. A carta não foi para Guaranhuns. Então pode ser que em Guaranhuns não tenha ninguém mal intencionado. Pode ser que aí na sua comunidade onde você se reúne, você que está assistindo a gente e é de uma outra comunidade, congrega numa outra igreja, que não é a nossa aqui, Batista em Guaranhuns, pode ser que aí na sua não tenha. Porque tem igrejas muito boas, mas a de Filipos tinha. E Paulo diz assim, ó, cuidado com os cães. Pegava leve o Paulo, né? Chamou o cara de cachorro. Essa é a metáfora que ele usou para falar dos maus obreiros. Líderes na igreja mal intencionados, que jogam contra a ideia de fazer discípulos. Cuidado com esses cachorros, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Gente que se acha muito crente, muito religioso, íntimo de Deus, mas é tudo mentira. Eles até cortaram o prepúcio. Cortaram o prepúcio, porque na lei de Moisés manda cortar o prepúcio, que é um sinal da aliança com Deus. Olha a que ponto chega o desejo deles de mostrar que são melhores. Eles entregaram seus órgãos para circuncidar, mas essa circuncisão é falsa. Por quê? Porque é um sinal de aliança no membro da pessoa, mas de fato ele não está aliançado com Deus. Ele é um cachorro, ele é um cão, ele está mal intencionado. Cuidado, porque eles costumam morder se você der mole. É o Paulo que está dizendo, não sou eu não, hein? Eu só estou te explicando. Então, como é que a gente vai fazer discípulo? Pagando esses preços. Tem um preço a ser pago? Tem. Qual é o primeiro preço? A minha alegria tem que estar em Deus.
Pode falar, pode fazer, pode acontecer o que for. Minha fonte de alegria está em Deus. E Ele é uma fonte inesgotável. Segundo, eu preciso ter cuidado com os mal intencionados. Porque tem gente falsa, porque tem gente mentirosa, porque tem gente mal intencionada no processo. Tem que tomar cuidado, é um dos preços que a gente tem que pagar. Vigia, porque tem fogo amigo. Tem gente que está do nosso lado, mas em vez de atirar para lá, atira para cá. Pá, ai! Pô, velho, você? Estou esperando o tiro vir de lá dos inimigos e o tiro veio daqui. Cuidado, Paulo está dizendo. Terceiro, preciso confiar somente em Deus. É meio óbvio, né? Se eu não devo confiar em todo mundo, porque tem gente mal intencionada, então eu tenho que confiar só em Deus. Por isso que Ele deve ser minha única fonte de alegria, porque Ele é o único que não vai mentir, Ele é o único que não vai me frustrar, nem me decepcionar. Versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. O que é que Paulo está dizendo? Exatamente o que Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Aí a gente às vezes interpreta da seguinte maneira, né? Maldito é o homem que confia no outro homem. Mas não é isso que o profeta disse. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Então maldito aquele que confia em si mesmo. O que Paulo está dizendo é: minha fonte deve estar em Deus, eu tenho que vigiar, porque tem gente do meu lado que está mal intencionada, e eu não devo confiar neles, mas também não devo confiar nem em mim, porque eu também sou pecador, e eu às vezes vou me dar uma rasteira, eu vou sabotar a minha própria caminhada, por causa do meu pecado. É isso que Paulo está dizendo. Esse é o preço de fazer discípulo. Ter Deus como nossa única fonte, não confiar em ninguém e confiar somente em Deus, ou seja, nem em nós mesmos somos dignos de confiança. Quando se trata do processo de discipulado, só Deus é nossa confiança. E aí, do versículo 4 até o versículo 11, é aquilo que eu te falei sobre o currículo dele. E o que Paulo faz é abrir mão do seu currículo. É verdade que eu também poderia confiar na carne. O que ele está dizendo? Olha, irmãos de Filipos, se alegrem em Deus, cuidado com quem está à sua volta, não confie em ninguém, nem em você mesmo, hein? Confia só em Deus, porque apesar do currículo de vocês podem se sabotar nesse processo de fazer discípulos. Então ele diz, se fosse para confiar na carne, se fosse para confiar no currículo, eu confiaria no meu. E aí, filipenses, olhem o meu currículo. Se alguém pensa que pode confiar no seu próprio currículo, olhem o meu. Eu fui circuncidado no 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu tenho o mesmo nome do primeiro rei de Israel, Shaul. Eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu passei pela vida judaica, da sinagoga aprendendo com Gamaliel, até chegar ao sinédrio sendo fariseu, sem nenhuma repreensão. O que Paulo está dizendo é, eu tirei 10 em todas as provas, e eu cheguei no pós-doutorado da vida judaica. Se alguém pudesse confiar em si mesmo, esse alguém era eu, porque eu fiz tudo que me mandaram fazer, e fui o melhor aluno possível. Porém, 7, o que para mim era lucro, considerei como perda, por causa de Cristo. Ou seja, eu peguei todo o meu currículo, eu peguei todo o meu histórico, eu peguei todas as provas que eu tirei 10 e todos os certificados e diplomas que eu ganhei, e joguei tudo no lixo para ficar só com Jesus. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi
todas as coisas e as considero como lixo, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, e a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. O que Paulo está dizendo é: eu sei que eu tenho um currículo invejável, e eu poderia agora estar em Tarso, numa mansão, comendo do bom e do melhor, e gozando e aproveitando do currículo que eu construí. Mas ao invés disso, eu escolhi o caminho que me trouxesse a Roma, numa prisão, para morrer por causa do Evangelho. E vocês acham que eu estou triste? Não, eu estou muito feliz, porque morrendo por causa do Evangelho, eu vou me tornar como Cristo, que morreu por minha causa. Então eu, Filipenses, estou morrendo pela causa que alcançou vocês. A minha vida valeu a pena ser vivida, porque Deus está sendo glorificado. Mas e vocês, Filipenses? Vocês estão ainda querendo confiar no currículo de vocês? Para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, se no final das contas, o único prêmio que eu receber for a ressurreição, já está bom demais. Portanto, nós precisamos fazer de Deus a nossa única fonte de alegria. Para fazer discípulo, a gente vai tomar muito pela cara. A gente vai sofrer muita crítica, a gente vai apanhar demais, gente. Por isso que nossa fonte de alegria tem que estar em Deus, e somente nele. Tem que ter cuidado, porque tem gente que está ao nosso lado, mas está mal intencionada. A gente precisa confiar somente em Deus, nem em nós mesmos. E precisamos estar dispostos a abrir mão do currículo, abrir mão do que a gente herdou, abrir mão do que a gente conheceu, abrir mão do que a gente aprendeu e ficar só com Jesus. Por quê? Porque se Jesus não for o nosso exemplo e o nosso modelo, a gente vai desistir desse negócio, porque não é fácil. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para o Paulo, por que é que tem que ser fácil para mim? Em quinto lugar, eu preciso deixar para trás tudo aquilo que me atrapalha. Porque tem um monte de coisa que atrapalha a gente a fazer discípulo. Um monte de coisa. E Paulo vai falar um pouco aqui. Ele diz assim, ó: não que eu já tenha recebido isso ou aquilo, já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Velho, isso aqui me arrebenta. Vocês viram o currículo desse cara? Eu acabei de falar o currículo dele, gente. Vocês viram quem era esse cara? É o cara que mais plantou igreja no primeiro século. Talvez até hoje ele seja o maior plantador de igreja. Talvez ministério missionário, até hoje, ninguém, em termos de sair da sua localidade e pregar o evangelho numa outra cultura, num outro local, nessa perspectiva missionária, talvez até hoje, em 2000 anos de igreja, talvez nenhum outro missionário tenha atingido a relevância do apóstolo Paulo. E esse cara vira para mim e fala assim: não, porque eu acho que eu ainda estou muito longe de chegar onde Deus quer. Vocês estão entendendo, gente? Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Não é o fulano, o Beltrano, não, é o apóstolo Paulo. É o cara que escreveu metade do Novo Testamento, é o maior escritor da Bíblia, é o cara que plantou igreja em tudo quanto é cidade gentílica, é o cara que pregou o evangelho em Roma, e a partir de Roma, é o cara que inventou o EAD, a educação à distância, porque ele escrevia cartas de longe para educar os crentes. Aí esse cara, talvez o maior líder, depois de Jesus, o maior líder do cristianismo, esse cara vira para mim e diz: eu acho que eu ainda estou longe de alcançar. Mas uma coisa eu faço, eu reconheço que algumas coisas ainda me prendem.
Então eu deixo essas coisas para lá e prossigo, vou adiante. Esqueço das coisas que ficam para trás. É como se ele dissesse: eu estou preso em Roma, eu estou aqui numa cadeia, sofrendo e pior do que um cachorro. E agora eu poderia lembrar da casa do meu pai em Tarso, poderia lembrar da minha cama tão confortável, poderia lembrar das comidas tão gostosas, poderia me lembrar dos palácios, dos templos, dos lugares importantes que eu frequentei, mas não, eu deixo essas coisas no passado, eu me esqueço do que ficou para trás e olho só para frente, porque eu sei que eu ainda preciso chegar em algum lugar para fazer a vontade de Deus. Então eu tenho que deixar tudo para trás e avançar para as que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Paulo está dizendo assim: eu esqueci meus diplomas, eu esqueci minhas casas, eu esqueci minhas riquezas, eu esqueci minhas cidadanias, esqueci meus títulos, meus documentos, minha riqueza, minha influência, eu esqueci tudo para trás. E só uma coisa me importa: que a minha vida seja para fazer discípulos para a glória de Deus em Cristo Jesus. Esta é a vocação que ele recebeu: ser apóstolo aos gentios, um enviado para fazer discípulos em outros lugares. E ele diz: esse é o meu maior prêmio. O meu maior prêmio não é ganhar uma coroa, ganhar um troféu, ganhar um certificado, o título de cidadão romano, e nada, ele diz assim: o meu maior prêmio que eu poderia receber, é que a vocação de Deus em mim, em Cristo, se cumpra do jeito que Deus desejou. Esse é o maior prêmio de quem se dispõe a fazer discípulos. O fato de fazer discípulos. Qual é o maior prêmio que um discipulador pode ganhar? Discípulos. Quanto mais discípulos fizer, maior será o seu prêmio. Porque se ele foi chamado para isso, que ele faça isso. Paulo está dizendo: prossigo para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para o que é que Deus me chamou? Para fazer discípulo no meio dos gentios. Então não é isso que eu estou fazendo? Então esse é o meu maior prêmio. O que eu quero mais? Entendeu? Paulo está dizendo isso. Quando eu olho para trás e vejo tudo que eu tive que abandonar para cumprir a minha vocação, eu tenho uma ligeira tendência a me arrepender. Poxa vida, eu abri mão de tudo isso. Mas quando eu olho para frente e vejo a quantidade de discípulos que vão sendo feitos por Deus, através de mim, em Cristo, aí eu fico feliz, porque esse é o meu maior prêmio. E aí eu considero realmente que valeu a pena ter abandonado tudo, valeu a pena ter deixado tudo para trás, porque quando uma vida se converte, quando uma alma é alcançada, quando a eternidade de uma pessoa é alterada através da mensagem de Deus na minha vida em Cristo, isso já é o prêmio suficiente, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, se pela misericórdia de Deus, Paulo dizendo, eu consegui fazer muitos discípulos, um só já vale mais do que o mundo todo, imagine essa quantidade toda. Esse é o meu maior prêmio. Se tiver que morrer hoje, eu morrerei feliz, porque eu ganhei um prêmio de Deus, que é cumprir a vocação, cumprir aquilo para o que Ele me chamou. E aí, eu sei que existem chamados que são específicos. Deus chamou o Pedro para trabalhar lá no Borel, e ele tem cumprido a sua vocação de ser um apóstolo no Borel. Amém, é a vocação específica dele. Deus não me chamou para o Borel.
Deus me chamou para Guaranhuns. E nesse tempo é o que eu tenho feito. Existem vocações que são específicas, num determinado tempo, num determinado lugar, com um determinado propósito. Mas existe uma vocação que é geral, que é a vocação de Cristo para nós. Ide e pregai, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Essa vocação é geral, porque o Pedro está lá no Borel, mas ele está lá para quê? Para fazer discípulos. Eu estou aqui em Guaranhuns, mas eu estou em Guaranhuns para quê? Para fazer discípulos. Portanto, existe um tempo, existe um lugar e existe um propósito específico para cada um de nós, mas o propósito geral sempre será fazer discípulos. Paulo foi chamado a Roma, e de Roma, preso, vivendo a sua pior experiência, foi de onde saiu as suas mais belas cartas. Filipenses, uma carta linda, cheia de verdades profundas, ele escreveu na sua pior experiência. Porque os louvores mais belos, porque as poesias mais bonitas, sempre surgem das nossas piores experiências. Portanto, onde você estiver, quando você estiver, e não importa o que estiver fazendo, contanto que se cumpra a vocação de Deus para nós, fazer discípulos em Cristo Jesus, de Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Essa é a nossa vocação, é para isso que Deus nos chama. Chama um para aqui, chama outro para lá, e outro para lá, e nesse tempo para cá, e no outro tempo para lá, e no outro tempo, não importa o tempo nem o lugar, importa que se nós não estivermos cumprindo a nossa vocação, que é fazer discípulos, nós não nos alegraremos, porque não terá sido um prêmio trabalhar para Deus. Vou orar agora. Queria que você fechasse os seus olhos onde você estiver. E eu quero orar pela sua vida. Será que você está no lugar onde Deus quer? Será que você está fazendo o que Deus quer? Será que esse é o tempo de Deus para você? Aí onde você está, seja lá o que você estiver fazendo. Talvez é hora de refletirmos um pouco sobre o que estamos fazendo, sobre onde estamos fazendo e para que estamos fazendo. A resposta precisa ser para fazer discípulos. Se não for essa resposta, não vale a pena fazer nada. Nada valerá a pena, no final das contas, se não for para fazer discípulos. É o que torna a nossa vida preciosa. É o que torna a obra de Deus preciosa, que ela se cumpra através de nós. Que você possa pensar agora, refletir agora, que você possa aí chegar a uma conclusão. Você está fazendo o que Deus quer? Você está onde Deus quer? Você está fazendo para a glória de Deus? E o que você tem feito tem gerado discípulos. Você tem passado adiante. Você tem treinado, ensinado, moldado outras pessoas. Você tem batido no peito e dito: imite a mim, porque eu imito a Cristo. Se você morrer hoje, tem alguém
treinado por você, ensinado por você, para te substituir no que você faz para Deus? Essa é uma pergunta muito importante. Se eu morrer hoje, eu ensinei alguém para ficar no meu lugar? Se eu morrer hoje, eu treinei alguém para me substituir? Se eu faltar, tem alguém para entrar no meu lugar que eu ensinei, treinei, moldei para que fosse me substituir? Se a resposta é não, alguma coisa eu preciso fazer. Alguma coisa eu preciso mudar. Porque esta é a grande pergunta. E é por isso que Paulo tinha sua alegria em Deus. Por isso que Paulo confiava em Deus. Por isso que Paulo estava satisfeito com Deus. Porque ele morreu e tiveram outros em seu lugar para dar sequência ao que ele começou. E ele estava dando sequência ao que Cristo começou. E esse é o grande lance do Evangelho. Eu estou dando continuidade ao que Cristo começou. E se faltar eu, e se eu faltar, vai ter alguém formado por mim e através de mim que vai tomar o meu lugar e vai dar continuidade? Porque se eu faltar e não tiver ninguém, posso ter sido o melhor crente, mas não vai adiantar muito, porque vai morrer depois de mim. Então teria sido melhor que eu tivesse investido na vida de alguém, para que na minha ausência alguém desse continuidade ao que eu estava fazendo. Esse é o grande lance, e é isso que nós precisamos preocupar. Se eu morrer, vai ter alguém para fazer o que eu estou fazendo? Se a resposta for não, eu preciso mudar de estilo de vida. Eu preciso fazer por onde? Deixar alguém para me substituir. Deixar alguém que saiba tudo que eu sei, que aprenda tudo que eu aprendi. E eu preciso investir em alguém para deixar esse alguém com a mesma paixão, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com a mesma vocação, fazer discípulos para a glória de Deus.